Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com Drica Madeira, ela que é doutora em Ciência da Literatura e especialista em violência contra a mulher. E hoje a gente vai falar sobre um tema que você pode nem ter ouvido falar, mas que eu achei muito interessante da gente pensar sobre nós mulheres no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre licença menstrual, que foi aprovada na Espanha. Drica, seja muito bem-vinda, prazer conversar com você mais uma vez. Oi, Carla, prazer é meu. Um prazer estar com você e toda a sua audiência. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Eu achei interessante a gente discutir essa pauta, porque quando a gente fala de reforma da Previdência, reforma trabalhista, várias das coisas que a gente não gosta foram pautadas na Espanha. Então, agora, por que a gente não pode, quem sabe, pautar para o Brasil uma coisa que talvez a Espanha tenha feito interessante? Já que a gente pegou um monte de coisa que não é tão legal assim, por que não? E aí, por isso, eu queria que a gente começasse, Drica, a partir dos seus estudos, queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, na sua avaliação, qual é a situação da mulher quando o assunto é mercado de trabalho? Então, Carla, a situação é muito engraçada essa pergunta, porque tem uma vida, né, real acontecendo. Essa vida real, as mulheres mesmas já conseguem responder, né, qual a situação Ótimo. delas. A gente vai pelos estudos, tateando uma coisa ou outra, mas assim, a gente tem dados do IPEA de 2019, que a presença feminina no mercado de trabalho brasileiro entre 17 e 70, ou seja, muito alargada, né, pensando num horizonte de trabalho muito alargado, estou falando até 70 anos, ela passou de 56% em 92 para 61% em 2015. E eles têm uma estimativa que isso atinja 65% até 2030. Essa é a realidade brasileira. Aí você pensa assim, mas do que é que a gente está falando? As mulheres estão em que trabalhos? Quais são os trabalhos que a gente pode dizer que são trabalhos de mulheres? E aí é uma história, uma longa história, que a gente pode contar um pouco depois ali da industrialização, as mulheres vêm participando desse mundo público. A participação no mundo público requer também a participação nesse que a gente chama de mercado de trabalho. Agora, a gente não pode esquecer, é claro, a gente está falando dele hoje no programa, a gente vai falar dele especificamente, esse mercado de trabalho externo, mas a gente não pode esquecer que o mercado de trabalho externo também anuncia ou pré-anuncia um mercado de trabalho interno, que é assim, a gente fala da produção da vida e aqui dentro das nossas casas a gente fala da reprodução da vida, e isso também é trabalho. E quanto a esse trabalho, a gente não tem estimativas que sejam muito razoáveis para as mulheres. Na verdade, o que a gente tem são dados horrorosos. As mulheres trabalham 20 horas a mais do que os homens no mercado de trabalho interno. Então, assim, como estão as mulheres no mercado de trabalho? Elas estão mal posicionadas. Quanto tempo? 20 horas por semana? Por semana, por 20 semana. horas por semana, ok. 20 horas por semana contra 10 horas por semana quando a gente pensa nos homens. Tá generificando esse mercado de trabalho interno. E então, a gente pode dizer, do mercado de trabalho interno, eu estou falando do lavar a louça, colocar a roupa na máquina, colocar a roupa no varal, limpar o xixi e o cocô do cachorro, dar descarga, cuidar das crianças, fazer a comida, guardar a comida na geladeira. Tirar da geladeira. Toda domesticidade, ela impõe um trabalho que é invisibilizado. Só que esse trabalho é invisibilizado, mas ele conta para o trabalho que a gente faz fora da casa. Por isso que é importante falar dele quando a gente fala de mercado de trabalho. Porque fica parecendo para a gente que são duas coisas muito distintas. Não, Drica, eu estou falando do mercado de trabalho externo, né, da empresa. Onde que essa mulher está na empresa? Ela está mal posicionada porque ela ganha talvez até a mesma coisa, em alguns casos, em algumas empresas. Se a gente pensar em empresa pública, a gente vai pensar que as mulheres ganham a mesma coisa que os homens. Esse mercado de trabalho da administração pública. Só que não. Por quê? Porque se eu trabalho 20 horas a mais dentro da domesticidade, eu não ganho a mesma coisa que o meu marido, que tem a mesma função que eu fora da casa, mas não desempenha a mesma função dentro da casa. Então, na verdade, as mulheres contribuem, economicamente pensando no país, para que o salário dos homens seja maior do que o delas, porque se eu tivesse que ganhar para o tanto de trabalho que eu faço, eu teria que ganhar mais do que os homens, essa seria a conta certa.
A conta ajustada seria, as mulheres precisam ganhar mais, porque além delas trabalharem na produção, elas trabalham na reprodução da vida. Então, é justo que essa produção externa pense a reprodução. Mas como o sistema é mau, ele pensa o contrário. Ele diz, já que ela cuida da reprodução e isso não é trabalho, eu posso diminuir o salário. Por quê? Porque eu tenho quem faça o que está dentro da casa, sem pagar, gratuitamente. Só pagando com o meu tempo de vida. Como esse trabalho dentro da casa não é contabilizado, ele entra para a cota do público, de todo mundo, como uma coisa que não existe. Se ele não existisse, as pessoas não iam poder sair para trabalhar, se elas não tivessem roupa limpa, se elas não tivessem a marmita, se elas não tivessem a cama arrumada, se elas não tivessem a roupa lavada. E aí, se a gente colocar no rol da produção, eu deveria pagar isso. Se eu pagasse isso, eu faço a conta justo oposta do que o sistema capitalista faz, que é eu devia remunerar mais as pessoas que fazem isso, duplamente, e não tirar dessa remuneração porque ela não existe, é um trabalho que não existe. Então, na verdade, eu barateio toda a produção fora da casa por conta de um trabalho reprodutivo dentro da casa. Todo mundo ganha menos. Homens e mulheres ganham menos do que deveriam fora da casa, porque as mulheres fazem parte de uma conta invisível de trabalho dentro da casa. Então, eu posso te responder a sua primeira pergunta. Como elas estão no mercado de trabalho? Mal, super mal posicionadas, há muito tempo, desde sempre. E aí se a gente vai falar sobre o pagamento desse trabalho interno, que você chamou, quando alguém, quando uma trabalhadora que faz 40 horas, 48, um montão de horas semanais, ela se dá o direito de ter uma outra mulher trabalhadora remunerada dentro da sua casa para estabelecer aquelas atividades que são imputadas a ela simplesmente pelo fato do gênero, você é mulher, cuida da casa. Na maior parte das vezes, quando a gente fala, ou a gente fala com um pouco de vergonha, tipo, eu tenho uma faxineira lá em casa, que vai só uma vez por semana, meio que se justificando por ter essa mulher trabalhadora que você trabalha para pagar o trabalho. Ou então você meio que... Aí você pode usar outra coisa, não, eu tenho uma empregada doméstica, e aí você muda de nível porque você coloca esta trabalhadora doméstica num lugar em que você está criando um degrau, em que eu sou uma trabalhadora externa e eu sou tão legal que eu tenho uma doméstica. E aí tô falando isso porque, por exemplo, na sua fala, eu percebi que eu, Carla, no auge dos meus 39 anos, toda vez que falo daquele Kiki, que eu amo de paixão, e que é a minha amiga, parceira, trabalhadora, que uma vez por semana trabalha na minha casa 8 horas, fazendo o que eu não dou conta do recado, eu sempre falo como se eu tivesse uma vergonha social de dizer que sim, eu pago uma mulher trabalhadora para fazer este trabalho. Vergonha que a gente não tem para dizer, por exemplo, fiz as minhas unhas para manicure, ou cortei o meu cabelo. Porque pode? Tô errada ou eu tô certa? Então, né, Carla, é engraçado você falar isso, porque fica, né, o trabalho doméstico, primeiro, ele é um trabalho mal visto, né? Ele é um trabalho mal visto, ele tem uma ligação direta com o período da escravidão, porque você tinha pessoas, e ainda temos pessoas dentro das nossas casas que não são devidamente remuneradas para o serviço que a gente entende que não é um serviço. A gente entende que é uma coisinha de nada. Você ficou o dia inteiro em casa e não fez nada, Carla. Não, eu fiquei o dia inteiro em casa, lavei, passei, cozinhei, fiz comida para a semana inteira. É como se não estivesse fazendo nada. Como é que você paga alguém para não fazer nada por você? Olha que difícil. Por que dá uma certa vergonha? Porque como esse trabalho é mal visto, por que ele é mal visto? Porque é feito por uma parte da sociedade, que somos nós mulheres, que somos mal vistas, tá? Como é um trabalho generificado, pensando, não é um trabalho de homens. Ah, Drica, mas o meu marido faz tudo bem, parabéns, tome um balão. Não é um trabalho masculino, não é um trabalho para meninos. As mães podem estar educando os seus filhos para atuarem na seara doméstica, ainda assim não é um trabalho, porque a gente está falando da estrutura, a gente não está falando da sua questão individual aí na sua casa, vai ser muito legal. Não é isso. Então, a gente está falando da estrutura. Então, na estrutura, o trabalho doméstico é um trabalho dado às mulheres. Por quê? Porque, historicamente, a casa é um lugar negligenciado, o que importa é a rua é mais importante que a casa. Então, generificando, mas mais importante como, se a casa é o lugar que eu vivo? Porque a casa é um lugar pouco. Aonde você aparece, aonde você constrói a alteridade é na rua.
onde tem outros que vão ver o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu filho, é a rua, não é a casa. A casa é um lugar que a gente se guarda, é um lugar pouco, é um lugar pequeno, não é um núcleo social. O núcleo social, ele é externo sempre. E aí, pensando nessa questão externa, a casa é vista como uma coisinha que os cuidados da casa são cuidados amorosos, afetivos. Não são cuidados de trabalho, porque trabalho é um negócio que você faz fora, você faz na fábrica. A distinção fundamental era a fábrica e a casa. Então, o trabalho da casa era menos pesado que o trabalho da fábrica. E o trabalho da fábrica gastava mais esse corpo dos homens, que chegavam em casa exaustos e precisavam de cuidados carinhosos. Feitos por quem? Pelas mulheres, se não suas mães, suas companheiras ou até suas filhas, como até hoje funciona. Então, o seu pai chega da labuta e a filha vai perguntar: quer que eu ponha a sua janta, seu jantar? E aí, nessa relação, o doméstico, ele é menos valorizado. E é claro que a funcionária que está no ambiente doméstico é menos valorizada. O que é que essa mulher faz? Ah, ela faz uma faxina. Passa pano? Todo mundo passa pano. Todo mundo sabe arrumar uma cama. É mentira. É uma mentira construída socialmente, mas a gente acredita, é verdade. Não, porque também, e aí também, se você remunera muito esse trabalho de casa, você desestabiliza aquilo que eu falei no início, do trabalho de fora. Se você dá super valor para esse trabalho de dentro, você está dizendo que isso que as mulheres fazem é importante. É como pensar em remunerar a gravidez. A gente está quase chegando na Espanha, viu, gente? É como pensar em remunerar a gravidez. Aí você fala assim, cara, mas eu vou remunerar. Só metade da população pode gerir, pode fazer a gestação. Eu vou pagar essas mulheres para elas fazerem isso? Mas isso não é trabalho. É trabalho do meu corpo. Meu corpo gasta energia fazendo um outro corpo, uma outra pessoa. Isso me parece que entra na cota da reprodução da vida. É trabalho, olha que incrível. Só eu posso fazer. Eu, mulher, né? Pensando homens e mulheres, só mulheres podem fazer. Se só mulheres podem fazer, me parece que a gente tem um plus, a gente tem um ganho. Por que não é considerado ganho? Porque na construção histórica foi dito que não era nada, faz parte da sua natureza. Isso não dá, criar filho não dá trabalho. Criar filho é coisa do amor. É coisa do amor. É como arrumar uma cama, fazer uma comida. Você tem prazer em fazer uma comida para agradar quem você ama. Porque isso tudo, olha só, esse imaginário que a gente construiu, todo está na cota do afeto. Então é justo que a gente tenha vergonha de dizer eu tenho uma empregada doméstica, porque é tão pouco trabalho, eu pago alguém para fazer isso. E aí também tira o meu mérito, eu não dou conta. Eu, como uma mulher, não sou uma mulher completa porque eu não dou conta de cuidar da minha própria casa. Aí eu tenho que chamar uma outra mulher. E aí a gente entra numa questão racial, para cunhar aí, botar uma cunha na nossa conversa. Tem um outro problema para a sociedade atual, contemporânea, que é o quê? Como eu digo que eu tenho empregada doméstica, se a maior parte das empregadas domésticas hoje são mulheres pretas. Ainda me coloca numa situação vulnerável frente ao mundo que eu vivo, que é você usa o trabalho de uma mulher negra, você subjuga uma mulher negra que trabalha para você. Via de regra é assim que funciona, né? Os serviços domésticos, essa pirâmide dos trabalhos, da qualificação para o trabalho. Também é um trabalho desqualificado. Se todo mundo faz, eu não preciso aprender a fazer cama, eu não preciso aprender a fazer comida, eu não preciso aprender a cuidar de menino, eu não preciso aprender a lavar roupa. Isso tudo é mentira, tá, gente? Que tudo é aprendido. Mas é como se a gente não precisasse aprender. Se não precisa aprender, as mulheres negras que têm mais dificuldade de acessar a estrutura de estudo da sociedade brasileira vão para os trabalhos precarizados, especialmente as empregadas domésticas e diaristas. E aí vai manicure, cabeleireiro, e vão todos os trabalhos que são precarizados, ou seja, que precisam de menos tempo de estudo para a base da nossa pirâmide social, que seriam as mulheres negras. E por isso causa, sim, mulheres brancas, em especial, que são as detentoras do poder econômico, porque estudaram um pouco mais e têm um pouco mais de trabalho para acessar e podem, sim, pagar mulheres negras para fazerem os trabalhos que elas não querem ou não podem fazer. E esse é um constrangimento social que a branquitude vem enfrentando. Como é que eu lido com isso e ainda coloco essa empregada doméstica no lugar de minha parceira, porque ela é um duplo, né, da mulher. Ela é o meu duplo. Só que não é. Ela é minha parenta, ela é da minha família. É como se fosse tudo mentira também, porque a gente, na verdade, vai escamoteando a condição de trabalhadora da empregada doméstica. E por isso foi tão difícil regulamentar o trabalho. Porque quando você fala em sindicato, em taxa, em regulamentar uma profissão que parecia não ser uma profissão, você está trazendo para uma cena pública a profissão. E como é que você traz a domesticidade para a cena pública?
Complicou para todo mundo. Foi para as domésticas e para as mulheres que usufruem dos serviços das empregadas domésticas, também complicou. Especialmente para as que têm vergonha na cara, como nós, que sabemos que pagamos muito menos do que devíamos pagar para mulheres que trabalham em nossas casas. Porque se fôssemos nós a trabalhar, gostaríamos de ganhar muito mais. É um problema meu? Não. É um problema da Carla? Não. É um problema da sociedade brasileira. Ela é que tem que resolver. Se os serviços domésticos são serviços, eles devem sim ser remunerados. E a gente não precisa ter vergonha. Se a gente ainda tem, é porque tem alguma coisa nessa história que não está bem ajambrada, viu? Que não está bem organizada socialmente. Porque ninguém tem vergonha de dizer que o filho é engenheiro e trabalha na Selma. Não. É sobre isso. É sobre isso, é sobre pensar muito sobre isso. E é para incomodar também, né? E é para incomodar, eu sempre falo que às vezes eu estou aqui discutindo questões em que faço parte do todo e faço parte dessa coisa da branquitude que você falou, da que estudou mais um pouco, da que não dá conta da casa e assume com tranquilidade. É um negócio que eu detesto. Esse negócio de que todo mundo passa o pano, eu odeio o pano e tal, e não sei o quê, né? E, como você bem disse, chama a Valquíria de parceira, me envergonho por uma questão social, mas é para pensar, não é um problema seu, é um problema da estrutura. Por que é que eu me envergonho de ter uma empregada doméstica? Deve ter alguma treta aí no meio, né? Deve ter alguma treta. Se incomodou, pega que é seu. Incomodou, pega que é seu. E aí, Drica, dando continuidade, que a gente não vai chegar nem na metade da pauta que eu propus, né? A verdade é que a gente ganha menos, a gente então está em cargo de menos chefia, e isso é uma questão? Isso é um fato? Olha só, a gente ganha menos em determinadas circunstâncias, por tudo que eu falei na primeira conversa, na primeira pergunta, né? Porque o nosso trabalho é diminuído, né, rebaixado no entendimento de trabalho. Mas a gente ganha, às vezes, até a mesma coisa, e ainda assim a gente ganha menos naquela visão que eu manifestei aqui antes. Mas é uma questão e é um problema quando a gente pensa assim, é difícil para as mulheres acessarem os espaços de poder no trabalho? Sim, é difícil. Por quê? Porque é uma estrutura pensada para que isso não aconteça. Então, vou dar pequenos exemplos para a gente tentar se situar nesse universo do mercado de trabalho, que é o seguinte: as mulheres cozinham. Cozinhar é um serviço doméstico, daqueles que a gente não valoriza como trabalho. As mulheres cozinham, historicamente, muito antes que os homens, mas os homens cozinham também, sim. Quando a gente pensa publicamente na cozinha, vamos pensar em duas estruturas. Vamos pensar na escola, que os nossos filhos estudam aí na escola pública do município, que tem uma merendeira. Ela tem uma merendeira, que é uma mulher, uma cozinheira, uma empregada, uma trabalhadora dos serviços domésticos, possivelmente, que foi para esse caminho. Ela não é uma especialista em nada, ela é uma especialista em fazer comida. E ela talvez tenha feito um concurso público, que vai colocar ela em pé de igualdade com qualquer outra pessoa, homem, que tenha feito um concurso público do mesmo grau, do mesmo nível que ela, tá? Então ela ganha a mesma coisa, mesma função. E aí, mesma função, ganha a mesma coisa. E tem o dado reconhecimento, é a merendeira da minha escola, adoro a comida da tia fulana, ótimo. Quando a gente vai para o restaurante legal e da moda, também um trabalho de fazer a comida, tá? De dentro. Ah, não, Drica, é um trabalho arte. Não, não é um trabalho arte, é um trabalho de fazer comida. A pessoa faz comida, ele é chefe de cozinha. E nesse lugar, tem mais homens ou mulheres? Homens. Então, percebam assim, a gente tem uma estrutura basilar dos serviços. Quando isso vai subindo, a gente tem, os serviços vão subindo no sentido de serem mais bem remunerados, mais bem vistos, de terem algum nível, exercício de poder dentro dessa profissão, eles são executados e quem é chamado a esse serviço são os homens. Então, você vai ter os chefes de cozinha, os costureiros da alta costura, e todos os serviços que são das meninas, mas são serviços de meninas, sim, mas quando eles ganham esse status de ter um chefe, o chefe é menino, via de regra. Alfaiate. Isso. E aí, os CEOs das grandes empresas, ou os presidentes da república. Por que causa espécie a gente falar presidenta? Porque nunca teve, né? Então, quando tem, é tão pouquinho que a gente fala, dá um destaque, a palavra ganha um maior problema, se tem em português, se não tem. Porque não tem, né? A gente nunca usa o termo, então não tem. Só tem presidente, porque só tem menino exercendo o cargo. Então, só tem presidente das grandes empresas. E aí, quando uma mulher chega lá, e tem mulheres que chegam, elas ganham a mesma coisa que os caras? Não. Por quê? Porque chegou depois, porque tem uma idade ou mais jovem ou mais velha, porque não está no termo estabelecido pelo patriarcado.
Você não é um homem branco de 30 anos que está ascendendo lá na sua empresinha para chegar para ser CEO. Você é uma mulher, você é fora da régua da empresa. Você é um benefício que a empresa dá para dizer que ela tem responsabilidade social. Porque, via de regra, o espaço público não contrata mulheres ou contrata contrariadamente, isso na fala do ex-presidente uma vez ficou muito claro, que era o seguinte, mas de fato está certo, elas engravidam, elas atrapalham a produção. É verdade, gente. Infelizmente, é uma verdade inconteste. As mulheres engravidam, olha que incrível. E elas atrapalham a produção. Será mesmo? Mas tem um problema, porque os futuros trabalhadores ou os futuros consumidores estão dentro do ventre dessas mulheres que engravidam. Então, eu não sei se elas atrapalham a produção de fato ou se elas estão contribuindo efetivamente para que a produção continue. Porque elas estão produzindo futuros compradores. Ou trabalhadores, né? Dependendo da classe social, você está produzindo para comprar ou para Trabalhadores vender. e compradores. Né? Então, me parece que tem uma forma de ver esse corpo da mulher que é uma forma injusta para a sociedade toda, não é só para as mulheres, não. Para a sociedade como um todo. Porque se você diz assim, eu não quero contratar a Drica porque ela tem, quando? Ela teve 35 anos, porque ela pode engravidar, ou 30 anos, porque ela pode engravidar, e se ela engravidar, ela dá prejuízo para a empresa. Primeiro, que essa empresa devia se repensar enquanto empresa. Porque se ela só visa mesmo o lucro imediato, é claro, no capitalismo a gente sabe que ela só visa esse lucro imediato, ela precisa ter algum tipo de compromisso social na comunidade que ela atua. E é preciso que a gente cobre das empresas isso. Não é possível que as mulheres não só não acessem o mercado de trabalho. E aí, gente, olha só. Eu não consegui ingressar no mercado de trabalho com 30 porque eu ia engravidar. Depois, quando eu vou ingressar com 40, que eu já engravidei, eu continuo com o problema, porque o filho é pequeno. Tá? E o filho pequeno tem febre. Quem sai para salvar a febre, para não sei o que, é a mãe, não é o pai. Mas, assim, quando isso acontece, tem um problema. Eu cheguei tardiamente nessa produção. Entendeu? Que aquele cara de 30 que estava junto comigo, ele foi contratado e eu não fui. E aí, quando eu volto para o mercado de trabalho com 40, eu volto um degrau abaixo dele. E esse um degrau agora tem um nome que está mais ou menos na moda, que chama etarismo. Que Isso é aí. a coisa de dizerem que a gente já não está mais apta porque a gente já está velha. E aí, a É. última bomba que explodiu, né, era de uma mulher que tinha 40. Eu faço 40 esse ano. E aí eu me olhei outro dia no espelho e falei, pô, mas eu tô velha? Então, assim, já tem a coisa de ser mulher, já tem a coisa do trabalho doméstico, já tem a coisa da gestação, já tem agora tem a coisa de que a gente fica velho muito antes do que os homens. Muito antes, né? E tem um benefício ficar velho menino, né? Você fica mais bonito, mais sabedor, mais. Tem uma coisa, uma Appeal. mística. Tem uma mística, né, na velhice do macho. E tem uma esculhambação na das fêmeas, né? Que é um negócio assim, horrorosa, despencada, de cabelo branco, mal cuidada, se largou toda, envelheceu muito mal. E aí, assim, gente, isso tá na nossa cara. Não vê quem não quer. Então, é claro que a gente tem problemas dessa natureza e esses problemas se refletem no nosso salário no final. Por quê? Porque a gente vai carregando esses marcadores todos que a Carla falou e no final eles implicam no nosso salário. Meu tempo de carreira dentro da empresa é menor do que o do cara, porque eu parei para ter um filho. Só que o filho é da sociedade, o filho não é meu. E mesmo, Carla, que não seja gestação, viu? Pensando agora na sua maternidade, há a parte dos cuidados. Então, você imagina a parte do cuidado materno, do cuidador, que é materno e é paterno, mas a gente sabe que recai a maior parte em cima das mulheres na maternidade, essa parte também contribui efetivamente. Quantas mulheres você conhece que pararam de trabalhar porque foram cuidar dos filhos? E aí esses homens continuaram trabalhando para o sustento da casa. A gente volta àquele paradigma anterior de que o homem seria o provedor, enquanto essa mulher cuida dessa criança crescer de maneira legal, né, com todo cuidado. Eu não sou contra as mulheres pararem as suas vidas profissionais, laborais, para cuidarem dos filhos. É as mulheres que podem, tá, gente? E aí é a cunha de novo, só para a gente entender aonde que vai o racismo nosso de todo dia. Mas que mulheres podem parar de trabalhar para cuidar dos meninos pequenos? Fica a pergunta para você que está em casa assistindo, refletir sobre quem são essas mulheres. Mas falando dessas que podem, no caso, eu e Carla aqui, por exemplo, a gente, na verdade, pode dar uma pausa para cuidar das crianças, ou pôde dar uma pausa para cuidar das crianças, o tempo que a gente achou importante de estar junto, estar do lado, e esse tempo pode ser a licença maternidade, esse tempo pode se estender em algumas mulheres, algumas famílias organizam a hora de ter o filho de forma que essa mulher perca menos
na profissão, ou então, quando ela voltar, ela vai fazer um curso de atualização, de pós, de não sei o quê, para poder voltar. Muito difícil uma mulher garantir o seu espaço de trabalho depois da maternidade, porque ela tem a licença maternidade e, na sequência, via de regra, ela é demitida, porque com ela vem o filho. E quando vem o filho vem com febre, com catapora, tem que tomar vacina. A diretora da escola vai ligar para a mãe, não vai ligar para o pai, a mãe vai ter que sair mais cedo, vai ter que entrar mais tarde, o menino hoje passou mal. Então, ela não volta mais sozinha para esse trabalho, ela volta acompanhada de um outro que é da sociedade. Por isso que eu digo, essa questão não é um problema das mulheres, a gente não está aqui falando de mulher para mulher, não é uma coisinha menor. Então, quando a gente pensa na Espanha, e a gente pensa no seguinte... Mas é justo? Tem justiça em dar licença menstrual? Eu pergunto a vocês, alguém pode dizer que é injusto? Você pode dizer até que não concorda. Eu não concordo com a licença menstrual, mas é injusto? É injusto a licença maternidade? Porque ela é da mesma natureza. É que a gente não leva a sério os corpos de ninguém, mas aqui nesse assunto, os corpos das mulheres. Então, o que acontece? As mulheres... A gente valoriza muito que as mulheres são importantes, são amadas, vem aí daqui a pouco o Dia das Mães, a mãe, uma coisa, a maternidade, mas assim, a maternidade é uma coisa afetiva, não é uma coisa que tem útero. Tem útero e sangra e dói. É quase uma doença durante um tempo, né, um período do mês. E eu digo quase uma doença, tem que se medicalizar para poder sobreviver. E como isso não é da cota do paradigma, o homem branco, que constitui a nossa sociedade, nunca sentiu isso, ele não tem a menor ideia do que se trata. Drica, não é justo, porque as pessoas podem ser empáticas, eu posso saber, claro que você pode, mas tanto você não sabe, faz questão de não saber, que isso nunca foi uma discussão pública. As doenças das mulheres, as doenças das pessoas negras, nunca foi uma discussão pública. Então, a gente nunca conversa publicamente de anemia falciforme. Porque não é um problema da branquitude. Se não é, não está na regra. Se não está na regra, não tem que conversar, porque é um resto, é um pouco. É assim como as questões dos corpos das mulheres. As mulheres são o que são para a indústria farmacêutica quando elas dão dinheiro. Então, a gente está falando do câncer, a gente está falando de uma mulher peito, né, que tem câncer de mama, porque o dia D é muito legal, mas a gente precisa fazer mamografia, a gente sabe que os serviços públicos não têm, a gente precisa pagar, o serviço público paga, o serviço privado para ter. Então, tem toda uma estrutura do capitalismo que opera para que esse corpo dessa mulher sirva a essa estrutura. Como na menstruação isso não serve, porque de pirona é muito baratinho, né, é uma conta barata para as mulheres, isso nunca entrou na pauta de discussão, mas eu digo para vocês, é importante e é fundamental, não pelo fato em si, de você poder discutir com o seu empregador essa licença de 3, 4, 5 dias, porque a licença não é determinada na legislação lá na Espanha, ela vai ser de acordo com cada empresa e cada mulher, enfim, cada conjunto, cada coletividade. Só pelo fato de trazer para público a discussão de que mulheres menstruam, isso é muito importante. Porque até hoje a gente percebe que existem meninas jovens, meninas e adolescentes que têm vergonha de entrar na farmácia para comprar um absorvente. Por quê? Porque não é um assunto da sociedade brasileira. A menstruação é um assunto, e a menstruação é um assunto, porque ela não é uma questão de mulheres, assim como a gestação, ela é uma questão da sociedade. E aqui no nosso caso, a sociedade brasileira. E é por isso que ela precisa ser discutida. Perfeito. A gente estourou o tempo e não começou a conversar do tema, que era essa coisa da licença, mas você já falou um pouquinho, e eu queria que a gente aprofundasse num próximo programa para falar das coisas dos corpos femininos trabalhadores que não são discutidas e que, quando são levantadas, elas logo assustam. E assustam de forma que, quando eu, jornalista, mulher, levei a ideia dessa pauta para a minha comissão, que é composta apenas por homens presidentes de sindicato, eles falaram assim, licença menstrual? Eu falei, é que vocês não menstruam, não sabe o que é. E aí eu quero que a gente continue. Aceita voltar para a gente continuar, para falar pra frente? Claro, com certeza. Vamos conversar mais sobre isso, acho fundamental, uma pauta importante. Maravilha. Obrigada, Drica, é sempre um prazer falar com você. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Você fica na grade da TV Petrópolis e a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.